50 anos de FETAIS. Muitas lutas foram travadas por bravos companheiros e companheiras. Inúmeras conquistas podemos comemorar ao longo dessa trajetória de sucesso da nossa federação. Infelizmente, alguns companheiros e companheiras não estão mais conosco para nos contar os detalhes dessa história. Um deles é o nosso saudoso Valfredo José dos Santos, eleito primeiro presidente da FETAIS. A federação foi fundada em 20 de dezembro de 1967 por representantes dos sindicatos de São Mateus, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Itarana e Itapemirim. O reconhecimento como entidade sindical pelo Ministério do Trabalho foi publicado em 11 de abril de 1968. Nos anos seguintes, uma das prioridades foi a criação de mais sindicatos em todo o estado. Chegamos na Federação dos Trabalhadores na Agricultura em 1969. Naquela época existia apenas cerca de uns 8 sindicatos e nós começamos na luta de organizar sindicatos. Na minha gestão nós organizamos 30 e poucos sindicatos. Também não foi fácil fazer o trabalho de organização sindical durante o período da ditadura militar. Apesar das dificuldades, as pressões, a ditadura militar, nós tivemos, pela graça de Deus, condição de resistir, graças ao apoio que recebemos da CONTAG e o apoio do próprio movimento sindical preparado para enfrentar essa luta. Com o passar dos anos, no período da ditadura militar, os sindicatos passaram a buscar mais autonomia, mudaram a sua forma de atuação, época das chamadas oposições sindicais. Criamos-se um movimento chamado de oposições sindicais. Isso se alastrou por todo o norte do Espírito Santo e alguns municípios pingados no sul do estado. E aí fomos ganhando eleição. Ganhamos a eleição de São Gabriel, Nova Venécia, várias eleições aqui foram ganhando. Linhares, Linhares teve uma batalha violenta lá, conseguimos ganhar as eleições sindicais. E daí, na outra eleição que teve para a presidência do sindicato, eu fui já um outro candidato era presidente, né, que foi o Pedro, e eu acabei virando tesoureiro. A gente resolveu ir numa disputa para disputar a federação também. A gente tinha um número de sindicato não muito forte, mas a gente tinha força política, tá certo? Tinha muito trabalho organizado e a gente fazia um embate muito forte dentro da FETAIS. Fizemos um acordo, então fizemos uma chapa que foi um acordo assim, acabei virando presidente, mas tinha o secretário e o tesoureiro que não era da mesma linha política. Mas a gente teve um relacionamento razoável e a gente conseguiu avançar. O movimento sindical também foi garantindo diversas conquistas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. No entanto, era preciso mais para avançar nas políticas públicas. Eu comecei a entender que só através do movimento sindical você não conseguia mudar a estrutura do país, você não conseguia fazer a luta de classe transformar em grandes conquistas, tá certo? Porque você tinha que ter espaço na política, porque lá que é o poder de decisão, lá é o centro da decisão mesmo. Aí acabei aceitando, saí candidato. Foi um outro momento assim, importante na história, que a gente fazia mutirão, fazia torneio de futebol, fazia várias coisas. Eu, na época, não tinha dinheiro, eu não gastei, a minha campanha acho que foi a única no estado do Espírito Santo até hoje, que não gastei nem um centavo no meu bolso, tá certo? Foi toda paga através dos lavradores, eles faziam camisa, faziam não sei o que e tal, mas a gente conseguiu avançar muito nos direitos sociais, tá certo? Tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual. E foi aí que a gente teve a grande vitória de garantir. E um deles, que eu acho assim, foi muito importante, foi a aposentadoria do trabalhador rural nessa história toda. Foi garantido o trabalhador rural aos 60 anos e a mulher aos 55 anos de idade. A gente garantiu isso. É fundamental, já que nós temos um projeto de fortalecimento da agricultura familiar, uma ampla e massiva reforma agrária, da preservação ambiental, da produção agroecológica, né, da geração de emprego no campo, da política de educação voltada para o meio rural, que é importantíssimo no estado do Espírito Santo.
né? Dos 78 municípios, mais de 60, quase 70 municípios têm como base a sua economia a agricultura familiar. Então, por isso é que nós precisamos preparar nossas lideranças para ser dirigentes sindicais, mas preparar as lideranças também para assumir esse espaço, se elegendo vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Só assim nós vamos reverter esse processo que nós estamos assistindo no interior. Prefeitos e vereadores que se elegem, que não tem nenhum compromisso com o projeto mais importante de fortalecimento do nosso município, que é o nosso projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Mas nem tudo foi fácil. Para chegarmos até aqui, muitos companheiros foram assassinados, perseguidos e presos. Só na minha época, enquanto fui presidente da FETAS, nós perdemos matados, assassinados, 4 dirigentes sindicais nossos, né? Foi o Valdício, primeiro o Verino, né? Verino Sossai de Montanha, depois Francisco Domingos Ramos de Pancas, depois o Valdício Barbosa de Conceição da Barra, Pedro Canário, e um aliado nosso de Linhares, né, de apelido Purinha. Ele nem participava, nem era da categoria, mas era alguém muito ligado aos rurais de Linhares. A luta do movimento sindical foi se intensificando e a organização sindical da agricultura familiar também foi avançando. Né, o meu grupo político, o meu grupo, vamos dizer assim, de representação que me leva para a FETAS, ele me leva num papel muito específico de dar um salto também de organização na federação, que estava precisando naquele momento. Um retorno de trabalho de base, uma melhor estruturação dos sindicatos, uma melhor estruturação da federação. Foi aí que começou a embrionar na FETAS uma ação mais junto a trabalhadores rurais, assalariados, e trabalhadores e trabalhadoras rurais mais na linha da agricultura familiar. Então ali se desenhou isso, com lutas muito específicas, que era a luta da reforma agrária, a luta pela regularização da previdência no campo, que foi a partir da Constituinte de 88, quer dizer, nós éramos meros indigentes, né, na questão previdenciária. Então, aquela luta nacional de incluir o trabalhador rural como um assegurado da Previdência Social foi um mote importante que ajudou a gente, né, levantar essa bandeira e atrair trabalhadores, porque era um assunto muito charmoso, né? Que atraía a atenção dos trabalhadores. E a terceira grande, acho, atuação da nossa época de direção da FETAS, que foi a consolidação da agricultura familiar no Brasil. No entanto, nenhum avanço seria possível sem investir em trabalho de base. Esse período da federação foi um período muito rico, porque foi nesse período que a lei de previdência social foi implantada no nosso país. Em 88 a gente conquistou, né, a aposentadoria dos homens aos 60 e das mulheres aos 55 e todos os outros benefícios previdenciários. E esse período de 91, 92 até 98 foi o processo de implantação dessa legislação no campo. Então foi um período de muita mobilização, muita luta para que o INSS pudesse de fato colocar em funcionamento a legislação. O próprio governo federal tinha dificuldade, então a CONTAG e as federações nesse período tiveram uma mobilização muito forte para poder implantar, de fato efetivar esses direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esse período também foi rico, porque foi o período que se consolidou o conceito da agricultura familiar. Em 95, por exemplo, foi quando se instituiu o PRONAF, a política de crédito do PRONAF e todas as outras políticas que vieram dentro do PRONAF. Então foi nesse período também, entre 92 até 98, que teve um processo de muita construção, o início dos gritos da terra, as mobilizações em Brasília. E a partir de alguns encontros realizados pela CONTAG da região, a região sudeste, nós percebemos que o nosso movimento sindical, já naquela época, em 95, estava muito distante da nossa base. E por isso, nós resolvemos começar a fazer uma discussão direto com os trabalhadores. A FETAS deixou de ser uma entidade que se articulava só com os sindicatos, nós passamos a fazer o contato com a direção dos sindicatos, mas também com os trabalhadores em suas bases.
E a partir de então, a partir de 96, começou a surgir os primeiros assentamentos da reforma agrária coordenado pela FETAIS do Espírito Santo, e a partir de 98 nós implementamos um projeto importantíssimo, que foi chamado Mutirão pela Cidadania dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. A FETAIS também priorizou a organização das mulheres trabalhadoras rurais. As mulheres foram se organizando, vendo a importância de estar participando da luta, até porque se isso não tivesse acontecido, os direitos constitucionais não teriam vindo, não teria chegado até aqui na base, né? Então a gente fez um trabalho de base, de organização das mulheres, aqui no Espírito Santo, a partir de 1996, quando um conselho deliberativo da federação me indicou para estar participando da Comissão Nacional de Mulheres, que já tinha aí alguns anos que estava se reunindo, mas o Espírito Santo não se fazia presente. A Juventude Trabalhadora Rural também avançou em sua organização ao longo das últimas décadas. Entre 2002 e 2003, criamos a Comissão Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Espírito Santo. E em 2005 chegamos à federação, como o primeiro coordenador estadual da Juventude Rural eleito para consolidar um trabalho com a Juventude Rural Capixaba. Compomos a primeira Comissão Nacional de Jovens, coordenada pela nossa grande companheira capixaba Simone Batestin. A partir daí, criamos várias iniciativas. Uma delas foi a criação do programa Jovem Saber. Programa esse que, além de agregar, de juntar a juventude rural, proporcionou capacitação de várias bandeiras de luta do movimento sindical. Um outro grande feito conquistado pela juventude rural foi o consórcio social da juventude rural Rita Quadros, onde nós proporcionamos à juventude rural brasileira capacitação tanto teórica como prática. E aqui no Espírito Santo teve um grande êxito esse consórcio, pois conseguimos fazer com que vários jovens pudessem caminhar na sua trajetória nas diretorias executivas do sindicato, participar de associações, trabalhar muito forte o cooperativismo, e hoje temos, tanto nos sindicatos como no executivo da federação, fruto desse grande trabalho promovido pela Juventude Rural Capixaba. Um outro momento importante foi a criação da Escola Nacional de Formação da CONTAG, a Enfoque, onde o Espírito Santo vem se destacando nos processos formativos, envolvendo a juventude, as mulheres, a terceira idade e todos os sujeitos do campo. E a atual diretoria reafirma o compromisso em ter a formação como uma prioridade. O Espírito Santo também sempre se destacou nas agendas nacionais e nas grandes ações de massa realizadas pela CONTAG. Discutimos cooperativismo, discutimos o nosso trabalho de agricultura familiar de verdade, fomos para o governo, discutimos com o governo do estado, fizemos nossos gritos da terra aqui, grito da terra nacional, fizemos a Marcha das Margaridas, todo esse trabalho que o movimento sindical vem trazendo, nós fizemos isso. A FETAIS, juntamente com os nossos 60 sindicatos filiados, sempre participamos ativamente e massivamente das ações a nível nacional convocadas pela nossa querida CONTAG. A exemplo do Grito da Terra Brasil, da Marcha das Margaridas, na mobilização dos assalariados e assalariadas rurais, do Festival Nacional da Juventude. Aqui no Espírito Santo não é diferente. Realizamos o Grito da Terra Estadual, o Festival Estadual da Juventude, o Dia da Trabalhadora Rural. Através dessas ações de massa que nós tivemos conquistas históricas para a nossa classe trabalhadora. E continuaremos firmes com essas ações para que consigamos manter os nossos direitos. A FETAIS ainda se destacou pela sua ousadia. É o único estado a realizar eleições diretas e unificadas em todo o país. Convencemos todos os sindicatos para que tivesse unificado as suas eleições, vários sindicatos estender um pouco o seu mandato da direção, outros diminuir o mandato para coincidir no mesmo período, realizar a eleição da FETAIS e a eleição de todos os sindicatos. Na primeira eleição votaram mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais associados ao sindicato. Então nós fizemos esse trabalho, passou a ser referência em todo o estado, na região e a nível de Brasil. De 80 para cá, a nossa direção sempre foi muito oxigenada. A cada eleição, a federação trazia gente nova, né? Então isso foi dando uma aproximação, um realismo de atuação da federação junto à categoria muito forte.
a ponto dela ser hoje, acho, essa entidade importante que é no Espírito Santo. A FETAIS vem evoluindo a cada ano na política de organização da produção voltada aos nossos agricultores e agricultoras familiares. E hoje nós precisamos dar um passo na direção de superar essa questão da porteira para dentro. Nós precisamos ampliar a nossa relação com a sociedade da porteira para fora. Isso vai ser feito à medida que nós fortalecermos esses instrumentos de organização da produção, que é a industrialização, o processamento de produtos e a comercialização. Anualmente, nós realizamos a nossa grandiosa Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo, a FEAFES. Espaço esse que veio fortalecer e valorizar o cooperativismo capixaba, através da inserção da juventude, através da inserção das mulheres, através da inserção da terceira idade, que conjuntamente formam as unidades produtivas do nosso estado do Espírito Santo, trazendo produtos de qualidade e que chegam à mesa aos nossos consumidores. Exemplo da ousadia e da força do Estado na organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é o fato de garantirmos espaço na diretoria executiva da CONTAG desde 1995. Mesmo sendo um estado pequeno, o Espírito Santo ele se destaca nacionalmente no movimento sindical. Desde 1995, o nosso estado se mantém na diretoria executiva da CONTAG. Desde lá, passaram pela nossa confederação o companheiro Jerônimo Brumati, a companheira Simone Batestin, Paulo Caralo, Natalino Cassaro, Zenildo Xavier. E agora eu tenho essa grande responsabilidade de ser a voz do Espírito Santo na instância maior do nosso movimento até 2021. E isto devido ao grande trabalho feito pela nossa federação e os sindicatos para mantermos nosso estado em espaços estratégicos como este, avançando na organização sindical e garantindo os direitos dos nossos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares. Então vamos nos manter unidos, firmes e mobilizados para avançarmos ainda mais, fortalecendo a nossa agricultura familiar capixaba. Portanto, com o passar dos anos, ainda temos grandes desafios, mas temos uma federação forte e referência para a categoria trabalhadora rural. Nesse ano que comemoramos os 50 anos da FETAIS, estamos num cenário desafiador de incerteza através das eleições que aconteceram. Mas resistiremos, FETAIS, sindicatos, CONTAG, para que possamos ter uma legislação trabalhista que atenda os trabalhadores, pela manutenção da nossa previdência, pelo não à cobrança pelo uso da água, por crédito, por comercialização. É nesse sentido que a diretoria da FETAIS reafirma o seu compromisso com essas bandeiras de lutas e continuaremos fortalecendo a organização da juventude, a organização das mulheres, a organização da terceira idade. E é dessa forma, juntos, forte, que nós resistiremos essas investidas contra a classe trabalhadora. Se tem um sindicato forte, nós vamos ter uma federação organizada e forte. Se tem uma federação boa, nós vamos ter uma CONTAG, uma confederação melhor ainda, porque aí você começa a ter força na base. Porque não adianta você ter uma direção lá na CONTAG ou na federação se a base do sindicato não for boa. E se a diretoria do sindicato não for boa, se não tiver uma base de sócio boa que está lá. Então, precisa do nosso trabalho. Eu acho que o nosso trabalho ele depende muito de cada um de nós, do nosso jeito de dialogar, de entender, de discutir com todo mundo. Eu imagino a FETAIS daqui 10 anos, 20 anos, muito mais presente na vida política do Espírito Santo e continuar arrastando com ela essa competência que ela teve até aqui, que foi de não descolar do campo, de não descolar da família que está lá na roça, do trabalhador que está na sua atividade. Então, ao contrário, talvez, pode ser de muitos, eu acho que o rural brasileiro ele vai aumentar a importância na sociedade, né? Mas tem muita gente saindo do campo e vindo para a cidade ainda, é verdade. O jovem ainda quer sair do campo e ir para a cidade, mas também já começa uma roda reversa a isso, do jovem que quer ficar na cidade, que quer tocar o negócio do pai, que quer aperfeiçoar, né, a atividade dele na roça, que quer levar mais cultura para a roça, que quer levar mais
né, outras atividades que não a laboral pura e simplesmente, só o trabalhar em... Bom, 50 anos de federação, muita história, muitas lutas, muitas conquistas, né, muitas dificuldades também. A gente deseja então que a FETAIS, né, e essa diretoria de fato possa, nesses 50 anos, né, fazer toda essa condensação dessa história que é muito bonita e muito rica, e com isso também possa fazer com que essa história seja repetida e melhorada aí ao longo dos próximos 50 anos. Né? Então, a gente deseja que a federação continue cada vez mais forte enquanto organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e que possa, de fato, ser um agente de transformação na sociedade como um todo, se relacionando com outras categorias e com a sociedade como um todo, trazendo dias melhores para os agricultores e trabalhadoras rurais aqui do Espírito Santo e do Brasil. Companheiros, eu desejo a vocês êxitos nesta luta que é árdua, mas é gloriosa. Estejam certos, né? Que Deus fica feliz, fica satisfeito quando nós trabalhamos com aquele espírito de justiça, de ajudar aqueles que estão em dificuldades, necessidade, de mãos dadas, né? E ainda que soframos, ainda que passemos por dificuldades, né? Mas nós devemos ter a certeza que a vitória é nossa. Eu quero aqui parabenizar a nossa entidade, a nossa FETAIS, por seus 50 anos. Não é qualquer entidade que sobrevive todas as crises, todos os processos políticos, toda a discriminação, todo o combate contra as organizações sociais, inclusive a organização sindical. Então a FETAIS comemora seus 50 anos porque sempre teve pessoas responsáveis, teve um bom trabalho para que hoje a FETAIS continue de pé, continue viva e continue defendendo nossos trabalhadores e trabalhadoras. Para esses 50 anos, ou os próximos anos da federação serem ainda mais mágicos, a gente precisa de ver algumas mulheres aí nesse espaço com bastante visibilidade. E a gente nunca pode desanimar, tá certo? Diante dos grandes desafios que nós vamos ter, acho que desafio grande, como eu já falei, a gente nunca pode perder a esperança, tá certo? Porque quando a gente perde a esperança, aí as coisas complicam. Então, nós temos que sempre ter esperança, mesmo que se vier coisas difíceis pela frente, a gente, eu acho que quando se levanta a cabeça e tem a consciência de classe, você não arreda pé das suas atitudes, do seu comportamento, da sua dignidade, da sua ética. Então eu acho que isso que a FETAIS tem que manter, e o movimento sindical também tem que erguer a cabeça e dizer e dar um passo à frente, nessa luta, porque a gente, mais dias ou menos dias, nós vamos conquistar essa vitória. Através do exemplo desses companheiros e companheiras que começaram a luta na FETAIS, de muitos que nem estão mais conosco, de todos os funcionários e funcionárias que contribuíram e que ainda contribuem para a garantia de tanto direito para a nossa categoria. É que a atual diretoria da FETAIS faz o compromisso de fortalecer a luta e a nossa federação, para que possamos comemorar esses 50 anos e avançar ainda mais. Viva a nossa CONTAG, viva os sindicatos, viva a agricultura familiar e viva a FETAIS!